Olá, como vai você? Hoje aqui no canal do Ser Completo, nós vamos estar aqui no tema das profecias da Bíblia e esperança para o futuro, falando sobre uma profecia muito significativa. Nós vamos ver aqui sobre um julgamento em que Deus está dando hoje essa mensagem para que possamos tomar conhecimento de uma lei que foi jogada por terra. E nessa profecia nós vamos saber exatamente isto. Quem jogou essa lei por terra? Como isso aconteceu? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe esses vídeos para outras pessoas. A ideia aqui é que a gente tenha um preparo do todo do nosso ser, e inclusive a parte espiritual, que traz felicidade, que traz alegria, que nos traz segurança. É uma segurança que não é banal, que não é uma segurança que passa, né? Que são as seguranças da terra, mas sim uma segurança maior, que é a segurança vinda de Deus. Bom, então o tema hoje é a história do mundo ampliada. E nós vamos falar hoje sobre uma grande apostasia. Apostasia esta que jogou a lei de Deus por terra. Veja bem, Isaías 46, de 9 a 10, nos diz que nós precisamos lembrarmos das coisas passadas, que nós precisamos voltar às coisas da antiguidade, né? E Deus está falando isso. Ele fala: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Então é por isso que nós estamos aqui para estudar profecias. A profecia de hoje está em Daniel capítulo 7. E quem tem o sonho é Daniel. E aqui está nos dizendo que ele teve esse sonho e logo ele relatou todas as coisas para que isso chegasse a mim e a você hoje. Como será que Daniel se comportou quando ele viu, quando ele teve aquela visão? Olha, Daniel 7,15 nos diz que ele ficou com o espírito perturbado, alarmado, e ele se chegou a um dos que estava perto dele, que era o anjo que estava trazendo a visão e a revelação daquela visão que ele teve, e ele pediu a verdade acerca daquilo que ele tinha visto. Então Daniel falou e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E ele viu que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele chegou a um dos que estava perto e pediu a verdade acerca daquilo que ele tinha visto. E as coisas foram sendo reveladas a ele. No verso 17, o anjo revela para ele que ele tinha visto 4 animais e que aqueles 4 animais que ele tinha visto eram 4 reis. E nós vamos ver que quer dizer reis ou reinos que se levantariam na terra. No verso 23 fala que então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra. Então veja, os animais eram reinos que se levantariam, né? Ou que já estava em vigência, como era o próprio Império Babilônico. Então, assim, ele tinha visto 4 animais. O primeiro era um leão. E nós vamos ver pela profecia que cada um dos animais era um império, assim como aquela estátua que nós estudamos a respeito no segundo tema dessas profecias. Cada parte da estátua era um império que se levantaria. Exatamente, cada animal era um império também que se levantaria. E o que há de diferente é que nós vamos chegar numa parte que vai abrir um leque de informações, de detalhes a respeito do que diz respeito à nossa vida espiritual e o que nós precisamos ficar muito atentos que diz respeito a nós hoje, nos dias atuais. Então veja, o primeiro era um leão que tinha 2 asas, né? E ele estava olhando e foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como o homem, e foi dado uma mente de homem. Ora, assim como a Babilônia era representada pela cabeça de ouro, também era representada por este animal, que tinha 2 asas e que aqui tem alguns detalhes a respeito de
de que essas asas foram arrancadas e que ele foi levantado da terra, posto em dois pés, como homem. Enfim, isso tem alguns simbolismos que diz respeito ao próprio rei da Babilônia, né, que Deus estava buscando salvar, que foi o Nabucodonosor, e nós vimos ali no capítulo 5 do livro de Daniel que são reveladas algumas coisas a respeito daquele arrogante rei que precisou ter alguns eventos na vida para que ele tomasse ciência de quem era Deus. Então são os detalhes que vão aparecer aqui em alguns animais, mas nós vamos passar essas partes bem rapidinho, porque eu quero chegar nas mais importantes muito em breve, para que você não fique tanto tempo com detalhes que não vão ter tanta importância para esse momento. Em Daniel 7,5 já vem mostrando o segundo animal que ele tinha visto, que era um urso com 3 costelas na boca. E aqui a gente está vendo que esse animal, ele representa o segundo reino que se levantaria, que foi o reino da Média Pérsia, e que também era mostrado através do peito e dos braços de prata da estátua. O terceiro animal, veja, era um leopardo de 4 asas e 4 cabeças, que está em Daniel 7, verso 6. Interessante que na profecia da estátua, ele aparece como o ventre e as coxas de bronze, e aqui já um animal de 4 asas e 4 cabeças. E a gente sabe ser o reino da Grécia, o terceiro reino que se levantou depois de Babilônia. Interessante que aqui tem 4 cabeças, 4 asas, né? Asas mostrando a rapidez com que esse reino teria o domínio, né? Que foi na liderança de Alexandre o Grande, e depois também passou muito rápido na sua liderança, porque muito jovem ele morreu e foi dividido esse reino em seus 4 principais generais, e por isso essas 4 cabeças, que foi exatamente no reino helenístico, né? Que veio após o reino da Grécia. Já o quarto animal que Daniel viu era um animal terrível e espantoso. E é aqui que a gente vai tomar um pouquinho mais de atenção, tá? A gente sabe que o quarto reino que se levantou na terra depois de Babilônia era Roma, Roma Imperial, que foi nos anos 168 a.C. e que durou até 476 depois de Cristo. E o texto de Daniel 7,7 nos diz que ele olhou aquilo nas visões da noite, e aquele quarto animal era terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os outros que apareceram e tinha 10 chifres. Veja, nós sabemos que o Império Romano, ele foi um reino exatamente assim, frio, assim como as pernas da estátua eram de ferro. Aqui também vem trazendo um animal terrível, espantoso e com dentes de ferro. Foi o império que matou Jesus Cristo, mesmo Jesus sendo o que foi, né? O Rei da Glória que estava aqui entre nós, fazendo bem, fazendo milagres, fazendo coisas boas, e ele é então acusado falsamente. Então veja, era um reino que seria duro, que seria frio. Mas aqui ainda não é o mais importante. Nós vamos dar sequência, você fique aí bem atento, que você vai ver o que vai acontecer. Daniel viu que esse animal tinha 10 chifres, e olha só o que diz aqui: era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E nós sabemos pela história, nós já estudamos isso aí no segundo assunto aí, que assim como os pés da estátua tinham 10 dedos, e que o Império Romano seria dividido pelas 10 tribos bárbaras que vinham do norte da Europa, nos anos 476, né, por volta desse período depois de Cristo, assim também o Império de Roma seria dividido em 10 tribos, o que depois a gente viu ser os 10 países da Europa que se formaram. E aqui nós temos os 10 países que se formaram a partir dessas 10 tribos.
Mas algo aconteceu, e esse algo que é o mais importante aqui nessa profecia. Veja bem, Daniel 7, verso 8 nos diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E veja que Daniel, ele tem o desejo de conhecer a respeito disso, porque nos versos 19 ao 20 nos diz exatamente isso. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés do que sobrava, do que sobejava, que quer dizer sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. E do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Olha os detalhes. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que suas companheiras. E olha só, esta ponta, ela vem aqui com algumas descrições que vai automaticamente nos mostrar quem realmente é essa ponta. Que poder digno de nota que se levanta após a divisão do Império Romano. O que nós vemos na história? Olha, Daniel 7:24 nos diz que depois dele se levantará outro. Então, olha, é depois daqueles 10 chifres, ou depois da divisão do Império Romano, que se levantaria um outro, o qual seria diferente dos primeiros, e abateria a 3 reis. Que poder que se levantou depois da divisão do Império Romano e que era diferente, que não era político, que não era igualzinho àqueles poderes políticos que se levantaram, que formaram países da Europa, e que acabou lutando contra 3 daqueles que se levantaram. Nós vamos descobrir pela história que a igreja cristã, que foi perseguida, né, foi trucidada pelo Império Romano, depois ela chega num dado instante da história que ela se alia ao poder político, que foi ao tempo de Constantino. E nós vamos ver que a igreja, ela passa agora a ter um perfil de poder na sociedade ao ponto de dominar os reis, inclusive. Então, quem era esse poder? Era o poder papal. O mesmo poder que os imperadores eram investidos, que eles eram chamados de pontífices, por conta de que eles eram investidos de poderes sacerdotais também, em que não poderia haver outra religião no império, o que foi por isso que a igreja cristã foi perseguida, foi o que foi dado ao poder agora na pessoa do Papa. Ora, Daniel capítulo 7:25 nos fala que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo. Em que aspecto esse poder que se levantaria, que a gente viu ser o próprio poder investido aí pelo Papa, proferiria palavras contra o Altíssimo, que é Deus? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo já havia, por iluminação divina, falado a respeito disso. Ele disse: ninguém de modo nenhum vos engane, porque Jesus não voltaria sem que primeiro acontecesse a apostasia. Seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, querendo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas como assim? Como que a igreja cristã, que se tornou católica romana, na pessoa do Papa, se tornou esse poder que proferiria palavras contra o Altíssimo? Veja bem,
Os bispos católicos possuíam praticamente a mesma autoridade até o início do século IV. O bispo de Roma era somente mais um ao lado dos influentes bispos de Jerusalém, de Alexandria, de Antioquia. Mas em 330, Constantino, o imperador, fundou Constantinopla, a futura capital do Império Oriental. A partir dessa data, o bispo de Roma acabou por exercer a sua liderança naturalmente sozinho, e os romanos passaram a encará-lo naturalmente como seu legítimo líder temporal, espiritual, em situação de crise. Sua liderança secular e religiosa foi reforçado a partir do ano 476, quando o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelos Érulos. Desde então, a lembrança e a reverência pelo Império Romano passaram a ser conservadas pela Igreja, a qual, em certo sentido, deu continuidade. A Igreja ela deu continuidade a esse poderio romano, tanto é que a Igreja ela passou a ter uma nomenclatura com a palavra romano no título. Passou de católica apostólica a católica apostólica romana. Mas foi só em 533 que o líder do Império Romano, do Oriente, Justiniano, reconheceu oficialmente a primazia eclesiástica do Papa. Mas somente em 538 que a Cidade Eterna foi libertada dos ostrogodos, que foram os últimos grupos, que era uma daquelas tribos bárbaras, que a gente viu que era aquela ponta que foi retirada, que caiu. E essas 3 pontas que caíram eram tribos que invadiram a Europa, que foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos, que eram tribos arianas que eram consideradas hereges pelos católicos, que foram extirpadas sob influência do Papa junto aos imperadores de toda a Europa. Então foi somente em 538 que a Itália foi libertada dos ostrogodos, que foram esses últimos grupos de heréticos, que pavimentou praticamente todo aquele caminho para a supremacia papal. Então, a data inicial da supremacia do Papa foi 538. Que daí para frente a gente vê a atividade papal com todo o poder de domínio sobre os poderes seculares da época. E quais eram os atributos pretendidos pelo Papa, que só pertencem a Deus? Porque a gente viu no texto que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo. Veja bem, alguns atributos o Papa assumiu, e nós vemos isso em todos os registros dos livros católicos, que são, eles se atribuem como poder de infalibilidade, ou seja, não falham, enquanto eles estão assumindo essa posição. Outra, o poder de abrir e fechar os céus, que só a Deus pertence. Outro, o poder de perdoar os pecados, que só a Deus pertence. Outro, o poder de ser mais elevado a todos os governantes e reis da terra, que também só a Deus pertence. E foram contra Deus ao concederem indulgências pelo pecado, ou seja, pagamentos para concessão de perdão. O texto ainda nos diz que esse poder magoaria os santos do Altíssimo. E nós vemos na Idade Média, a Igreja estipulou clara perseguição contra todos os que representassem uma ameaça ao cristianismo católico. E para cumprir esta missão, estipulou-se uma tal de Tribunal da Santa Inquisição, onde ali se cometia as piores barbáries, as piores atrocidades, em nome de santidade. Por isso o nome Santa Inquisição.
Qualquer pessoa que fosse contrária ao comando da Igreja Católica era aprisionado e inquirido deles através de terríveis torturas. E quais eram os instrumentos de torturas? Tinham inúmeros instrumentos, das quais qualquer ser humano que está no seu são juízo teria uma reação de muito horror a todas essas barbáries. Ora, aqui tem alguns destes horríveis. Um era um chamado, e isso está disponível em qualquer livro de história e mesmo na internet. Um dos instrumentos se chamava potro, era uma das torturas mais conhecidas pelos porões da Santa Inquisição. Neste método, o réu era deitado em uma cama feita com ripas e tinha seus membros amarrados com cordas, usando uma haste de metal, madeira, e a corda amarrada era enrolada até ferir o acusado. Por conta dos vergões e cicatrizes deixadas por esse tipo de tortura, os inquisitores realizavam-na algumas semanas antes da conclusão final do processo. O mais temido instrumento de tortura era um chamado roda. Nesse método, a vítima tinha seu corpo preso à parte externa de uma roda posicionada embaixo de um braseiro. E o torturado ia sofrendo com o calor as queimaduras que se formavam na medida em que a roda era deslocada na direção do fogo. E muitos outros instrumentos de tortura. Tinha um tal de pêndulo que esticava a pessoa ao máximo, fazendo com que as próprias articulações eram deslocadas dos seus membros. Tinha um método de tortura em que havia uma Santa Madre, símbolo da mãe de Jesus, que ficava com os seus braços abertos e ela tinha facas no corpo. E a pessoa era colocada ali e era totalmente perfurada seus órgãos, enfim. Então nós vemos que, deste modo, esse poder magoou os santos do Altíssimo. Em que aspecto? Pessoas que precisaram viver à margem da sociedade, como foram os valdenses e outros povos albigenses, huguenotes, que tiveram a coragem de preservar a Bíblia Sagrada e os ensinos sagrados de Jesus, como eles são puros, maravilhosos, com toda essa doutrina de amor verdadeiro, que é o que vem de Jesus, aquele que se entrega, não aquele que vem para magoar, para trazer sofrimento ao ser humano. E por fim, nós vemos que esse poder ele cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus, que está em Daniel 7:25. Veja algumas citações aqui de livros da biblioteca, da Pronta Biblioteca, publicada em Roma em 1900. Diz que o Papa é tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. E quando nós vamos aos 10 mandamentos de Deus, da lei moral, a lei que rege os relacionamentos entre Deus e o ser humano, e entre o ser humano e os seres humanos, e veja que no catecismo, com as mudanças feitas pela Igreja, pelo poder papal, que tinha essa prerrogativa de mudar as coisas de Deus, olha como ficou os 10 mandamentos. Na lei de Deus, pela Bíblia, tem os 10 mandamentos em que o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Olha só no catecismo como ficou. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo não existe. O terceiro, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, passa a ser o segundo do catecismo. O quarto da lei de Deus, que é lembra-te do dia do sábado para o santificar, em memorial à criação da terra, no catecismo passa a ser o terceiro e ele vem como guardar domingos e festas.
Daí para frente, segue-se como na lei de Deus o que está no catecismo. Mas quando chega no final, nós vemos que o 10º mandamento da lei de Deus diz: não cobiçarás a casa do seu próximo e não cobiçarás a mulher do seu próximo, não cobiçar nada do seu próximo. Esse é o 10º mandamento da lei. Como no catecismo eles tinham retirado o 2º mandamento, visto que a igreja, a partir do momento que ela passou a seguir coisas que o próprio paganismo tinha trazido através do Constantino, que disse que se tornou cristão, né? Constantino era um imperador idólatra. Aí vem também as imagens de escultura para dentro da igreja. E por isso que a igreja passou a ter imagens, figuras, né? E aí a igreja não poderia ficar com esse mandamento, já que ia contra aquilo que eles estavam fazendo. Então eles retiraram esse mandamento. Quando chega no final, o que fica? Fica faltando um dos mandamentos. E aí eles dividem, o último mandamento da lei de Deus, eles dividem em 2, para que tivesse 10 mandamentos no catecismo. Então ficou os 2 últimos, não desejar a mulher do próximo, e o último, não cobiçar as coisas alheias, que era a mesma coisa que estava dizendo no 10º mandamento. Então aqui está claro que a igreja que se deu a prerrogativa de dizer que tinha poderes de mudar as leis, a lei de Deus, foram eles que mudaram. É esse poder dessa ponta pequena, representada pelo poder papal, que muda agora a lei de Deus. E no final do verso 25, nos fala que os santos seriam entregues nas mãos desse poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E bem rapidinho aqui explicando, veja, um tempo na linguagem hebraica é 1 ano, 2 tempos é 2 anos, ou seja, 720 dias, e meio tempo é meio ano, ou seja, 180 dias. Somando todos esses dias, vai dar 1260 dias, tá? Então, veja, um dia, profeticamente falando, é igual a 1 ano. A Bíblia tem alguns textos que nos faz avaliar dessa forma. Números 14, 34 nos diz que segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Em Ezequiel 4, verso 6 nos diz: quando tiverdes cumpridos esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. E esses 1260 dias seriam então 1260 anos de perseguição, que essa ponta, esse poder se levantaria e teria esse domínio e magoaria os santos do Altíssimo por esse período. E os livros de Daniel e de Apocalipse, porque veja, o livro de Apocalipse vai nos falar de coisas que iriam voltar a acontecer para o tempo do fim. E mencionam também várias vezes aquilo que já tinha acontecido também. Por exemplo, Apocalipse 12, 14 nos diz, em figuras simbólicas, né, que foram dadas à mulher, que quer dizer igreja, a gente vai estudar isso um dia, as 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. O mesmo período que foi falado em Daniel. Aqui está mostrando a igreja de Deus, aquele povo, aqueles grupos que tiveram que ficar proscritos longe da sociedade, porque eles foram considerados como hereges pela igreja católica e foram perseguidos. Então o período era o mesmo. Por isso que fala aqui, fora da vista da serpente, a serpente que é Satanás. Outro texto que também faz uma menção de um mesmo período é Apocalipse 3, verso 5. Olha só, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, falando do mesmo poder que lá em Daniel era naquela ponta pequena. Do mesmo modo, olha, uma boca que fala arrogância e blasfêmia. E autoridade para agir 42 meses. Veja que 42 meses dá 1260 dias, ou seja, 1260 dias proféticos, que seriam 1260 anos.
Exatamente esse foi o período da supremacia papal. O decreto do imperador Justiniano, emitido em 533 d.C., reconheceu o Papa como cabeça de todas as igrejas. Isso ocorreu exatamente na pesada derrota dos ostrogodos no cerco de Roma, 5 anos mais tarde, em 538 d.C., que foi um golpe mortal para a independência do poder ariano, que governava a Itália, e constituiu, portanto, uma data notável no desenvolvimento da supremacia papal. Com o período de 533 a 538, começam os 1260 anos dessa profecia, que se estenderia até o período de 1793 a 1798. E esse ano, 1793, foi o ano do reinado de terror da Revolução Francesa, o ano em que a religião católica romana foi abandonada na França e em seu lugar instituído o culto à razão. Foi o início do renascimento das ideias de razão. Como resultado direto dessa revolta contra a autoridade papal na Revolução Francesa, o exército francês, sob o comando de Berthier, entrou em Roma e em 10 de fevereiro de 1798 o Papa foi aprisionado, morrendo no exílio da cidade francesa de Valência no ano seguinte. Então, este ano, 1798, no qual foi infligido ao papado o golpe de morte, assinala o término do longo período profético mencionado na profecia de Daniel. Então, agora, refletindo sobre as coisas que nós iniciamos falando, veja bem, a Bíblia, ela nos fala, aqui nesse texto de Apocalipse 14, de 6 a 7, palavras a respeito do tempo do fim, sobre um anjo que está voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está claramente estabelecido que, como Deus quer restaurar a lei de Deus, daquilo que foi jogada por terra, porque Deus vai trazer juízo e todo julgamento nós sabemos que tem uma lei que rege. E essas palavras elas deveriam chegar a todas as nações da terra. É por isso que talvez se você já ouviu essa mensagem, você está aqui novamente ouvindo, porque ela precisa chegar a todos os cantos, a todos os lugares, porque esse juízo vai chegar e nós precisamos nos preparar, porque no livro do Apocalipse vai chegar o momento que nós vamos estudar, você vai ver que novamente a terra vai se organizar, instituir leis que vão contrárias diretamente aos estritos mandamentos de Deus. E vai ser nesse momento que esse juízo vai culminar aqui na terra. Então nós precisamos nos preparar. Então nós vamos finalizar aqui esse assunto, que ele possa ter sido esclarecedor para você, que você possa refletir sobre essas palavras, essas mensagens, essa profecia reveladora, e que você venha nos próximos assuntos que nós vamos estar falando tudo sobre a lei de Deus. O que a Bíblia fala sobre a lei de Deus? Será que ela pode ter sido mudada, abolida? Será que a Bíblia dá aval para isto? Nós vamos estudar os pormenores desses assuntos nos próximos temas. Que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos finalizar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essas profecias que revelam todas as coisas que aconteceram e todas as que ainda virão. Que o Senhor possa, por favor, estar com cada ouvinte dessas mensagens. Que essas mensagens cheguem longe e que alcancem pessoas, que essas pessoas venham a conhecer os teus propósitos na vida delas e que elas possam encontrar toda a felicidade que só Deus pode dar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.